feliz sábado para todos. Deus vos abençoe ricamente neste dia muito bonito. Ao menos por enquanto estamos com um clima muito agradável. É certo que de tarde vai chover, como só ia acontecer em Curitiba, especialmente nessa época, mas não ficamos infelizes com a chuva porque ela é necessária também. Nossa gratidão a Deus por estarmos em sua casa. Nossos cumprimentos a todos os irmãos, aos que nos acompanham pela internet também. É a primeira vez que eu faço isso, sempre esqueço de falar com quem está assistindo. E agradeço também o convite e a confiança que Paulo depositou em nós, ou em Deus melhor, para nos trazer esse desafio. Gostaria que vocês hoje não se ofendessem comigo. Tudo bem? Eu conheço alguns, já vi alguns rostos bem conhecidos. De Brasília! Meu colega de formatura, rapaz. Olha só quem está aqui, Rosnaldo e Silvânia. Olha, eu lembrei até o nome dos... Legal, que bom ver vocês aqui. Todos os demais, porventura que eu não lembre por nome, que eu sou péssimo. Meu colega que joga futebol comigo, não me lembro o nome. Eu sou muito bom, ou muito péssimo para nomes. Quando a gente vem para a igreja, qual é o propósito? Por que vimos para a igreja? Vimos para uma reunião social? Não, claro que não. Vimos para ajudar alguém que conhecemos, que sabe que está com problemas. A gente vem então para dar assistência para essa pessoa. Pode ser, já é um bom começo. Por isso, eu queria apelar para uma alegoria que é vastamente conhecida, já muitos pregadores já usaram. A que se compara a igreja? Tem uma comparação que não é muito feliz, porque as pessoas não se sentem muito confortáveis, né? A igreja é como a grande arca de Noé. Bem, a arca de Noé é plausível, porque ela salvou o que era necessário ser salvo. Quem se dispôs a ser salvo foi salvo pela arca. Mas alguns ficam pensando, peraí, mas ela tinha bicho também. Tu está querendo dizer que eu sou um dos bichos? Não, obviamente que não. Então, de repente, talvez não seja finalmente uma comparação muito agradável. Mas, se compararmos a igreja com um hospital, estaria correto? Vocês já ouviram essa ilustração? Ela é pertinente? Sim ou não? A igreja é um hospital. Você gosta de ir em hospital? Opa, peraí. Mas se a igreja é um hospital e eu não gosto de ir para o hospital, então o que eu faço na igreja? Bem, então tá, tem suas limitações essa comparação. Mas há algo para o qual esta comparação é bastante adequada. Se temos que ir ao hospital, não vamos para lá para sermos iludidos. Se vou ao médico, não vou para visitá-lo a fim de bater nas costas dele e dizer, pô, doutor, quanto tempo eu não te vejo? Como tu estás? Normalmente, nem o conheço. Raramente vamos ao médico e conhecemos. Mas, em realidade, o que queremos quando visitamos um médico é porque estamos necessitando de uma intervenção. E se realmente esse profissional for sério, for comprometido, ele vai nos dar ou nos proporcionar as informações que eu estiver necessitando. Isto é, ele não me fornecerá um diagnóstico fraudulento, mentiroso,
equivocado. Nesse sentido, a igreja realmente pode ser comparada a um hospital. E quando a palavra é pregada, independente do instrumento que esteja por trás dela, lembremos-nos sempre disso, quando vemos uma arte, uma pintura, a gente pergunta pelo autor, pelo artista, não é isso? A gente não pergunta escuta, que lápis ele usou? Que tinta ele usou? Não é isso que perguntamos. Queremos saber quem é o artista. Então, deixemos claro isso no início da nossa conversa nessa manhã. Não é importante quem prega, senão que ele tenha grafite. Não importa a marca do lápis, vamos dizer assim. Mas é importante que o lápis tenha grafite, isto é, que tenha com que desenhar. Que quem o tomar por posse, faça uma obra como só o artífice principal é capaz de fazer. Ele é um artista, ele é um médico por excelência. E ele usa a sua palavra para desenhar em nossa vida, ou para fazer as incisões, os cortes, as cirurgias, remover ou colocar coisas que sejam necessárias. Eu queria iniciar a nossa fala expondo vocês a um vídeo. Esse vídeo está circulando pela internet. Depois eu vou fazer as devidas aplicações tão rápido quanto seja possível, mas não foi um vídeo produzido por alguém, por um pregador adventista. A gente nota em 2 momentos que não foi. Embora não tenha sido. Talvez possamos dizer o que a Bíblia disse sobre esse assunto, que se nós nos calarmos, isto, vocês sabem, até as pedras falarão. Então tem 2 momentos da fala dele que seguramente tem uma pedra gritando ali, e é para nos chamar a atenção, é para nos advertir. E depois a gente vem para a Bíblia. O vídeo vai trazer o problema, nós vamos intensificar um pouco ele, mas em seguida vamos trazer na Bíblia a solução para esse problema. É um problema real? É. Mas a solução para ele? Sempre houve. Nunca Deus foi tomado de surpresa por não saber o que fará com um filho dele, com uma filha dele, com uma igreja tal ou com um movimento tal. Sempre Deus foi e sempre será vitorioso em tudo que ele inicia. A Bíblia diz isso. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la a bom termo, até aquele dia. Isto é, a obra de transformação que Deus começou no meu e no seu coração, ela vai ser completada, exceto se nós não permitirmos. Vamos ver? Por favor, coloque para nós aquele vídeo. Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. É a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, não quero nem pegar o Antigo Testamento e o povo de Israel, mas da primeira igreja que foi fundada em Atos 2, com 11 apóstolos dos 12 originais, e mais o apóstolo Paulo, até os últimos 2 séculos, essa geração é a geração mais fraca que já existiu. É uma geração que Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril, não pode cobrar que ela cubra seus seios, que isso é difícil para ela. É
caso de se desviar da igreja, Deus pedir que vista com decência. E o que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios. Era para ser mastigado dentro do Coliseu por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero, queimado com cera quente. Era para ser decapitado por causa do testemunho. Era isso que Deus cobrava. Sabe qual geração nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4. Icabode, ou Icabô, foi-se a glória de Israel. Essa geração mimada, essa geração que não aceita repreensão, não aceita correção, ela quer oba-oba, ela quer milagre, ela quer Pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia, ela não quer ser mártir por Cristo. Essa é a pior geração. É uma geração que não reverencia aquele nome que está ali, ó, os atributos de Deus: Jeová, Yahvé, Adonai, Elohim, Nissim, Jireh, El Sabaoth, Siquenu, o Deus triuno, onipotente. O que a gente faz é colocar nossa roupinha bonita e vir passear no culto. Enquanto que nós devíamos entrar daquela porta para frente com a cabeça baixa, de temor à santidade de Deus. Eclesiastes 5 diz: quando entrares na presença de Deus, ou comparecer diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eu não sei onde vai terminar essa geração. Ou Deus promove uma perseguição nesse país ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos, e vai fazê-la jejuar, e vai purificá-la pelo fogo da aflição, ou essa geração inteira vai ser condenada. E por que você está dizendo do Icabode? Por que foi-se a glória? Porque Deus não está... Muito bem. Ele continua fazendo as afirmações para a igreja a qual ele pertence, não faço ideia de qual seja. Mas, quem sabe eu poderia perguntar para vocês: vocês acham que ele exagerou um pouquinho aí? Você acha que ele pegou pesado em alguns momentos ali? Não. Nós sabemos que não. E é estranho que a gente saiba o que é certo, o que é justo, e que a gente opte por fazer aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais fácil. A lição desses 2 trimestres vão retomar assuntos como esse. Nesta última lição, agora, estamos terminando hoje, na lição dos Rosas Batina foi trazido justamente esse assunto. Vivemos numa crise de identidade, vivemos numa crise de... o que é indispensável para a fé e o que é relativo e pode ser maleável. Mas é difícil contradizer esta fala dele. É verdade que aparentemente dá a impressão até que em algum momento parece que ele é machista, não? Que só falou do gênero feminino. Entre aspas, como se dizia antigamente, ele desceu a madeira no gênero feminino. E parece que omitiu o gênero masculino. Mas isso está errado. Porque Deus desejou, planejou que nós homens fôssemos os dirigentes da nossa casa. E só ocorre o contrário, e só vai ocorrer o contrário, se nós, homens, deixarmos de fazer o papel que nos cabe. Deus nos deu a responsabilidade e a capacidade. Todavia, ela precisa ser buscada, cavada, estudada, ponderada, meditada. Não é como o orvalho que desce do céu sem
que nada aconteça. Não é. Mas eu preciso contrastar, antes de continuar a fala, que realmente o que Deus pedia para aquele povo que viveu sobretudo na Idade Média, como nós também conhecemos, motivo de a Igreja Católica publicamente desculpar-se diante da humanidade pelo que fizeram, mas fizeram. Deus pedia que aquelas pessoas entregassem a vida das maneiras mais cruéis e inimagináveis possíveis. Porém, vale lembrar, abrindo um parênteses, no livro Grande Conflito, que é de sobejo conhecido de todos, pelo menos o seu nome, caso você não tenha lido ainda, que ele diz, quando vai descrever como as pessoas se comportavam no dia da sua morte, e descreve o gênero feminino mais uma vez. Então, prezadas mulheres desta igreja, moças desta igreja, crianças, meninas desta igreja, entendamos bem, vocês são, desde a criação, vocês são a obra-prima de Deus. Entendamos, homens, nós não temos essa prerrogativa. E você reconhece isso em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz para o homem Yatsá, que é a palavra em hebraico para criar, e é criar com perfeição, mas é criar com perfeição. Quando Deus vai dizer e vai então mexer com o gênero feminino para criar o gênero feminino, ele não disse a palavra Yatsá. Ele disse a palavra Bará para criar todas as coisas que existem. Ele disse Yatsá para criar nós, homens. E ele usou a palavra Baná para criar vocês, mulheres. E Baná significa criar com a máxima perfeição. Eu não estou me referindo à condição física nossa hoje, por favor. Estamos descrevendo Gênesis capítulo 1, antes da entrada do pecado. Mas o princípio, a gente extrai de lá. O que significa? Que ninguém, nem nenhum outro ser no universo aqui, pelo menos nesse planeta, receberá maior atenção do que vocês, moças e mulheres, que pertencem a esse gênero. E é essa a razão pela qual Satanás investe tanto em perverter a mente, a postura ou a conduta do gênero feminino. E quando nós homens não assumimos a nossa verdadeira atribuição, fragilizamos e tornamos mais difícil para que o gênero feminino consiga alcançar esse alvo que Deus propôs. Vocês são Baná, isto é, máxima perfeição. E por isso não devem admitir ou aceitar que Satanás, em qualquer uma de suas alternativas, em qualquer uma das suas astúcias, faça com que vocês desçam do padrão que Deus estabeleceu desde a criação para vocês. Então, a igreja não está, nunca esteve, nunca estará para proibir coisas ou permitir coisas. Essa não é a função da igreja. A função da igreja, como a função da pregação, da palavra de Deus, é dizer: eia, pois, sabe de onde você veio? Você sabe qual é a sua verdadeira origem? Se você vier a reconhecer isto, então você não vai admitir que qualquer outra cultura popular ou cultura dominante diga para você, ou dite para você, que roupa você deve vestir. E se você deve ou não pintar as unhas ou maquiar o rosto. Porque você vai reconhecer quem é o seu autor e o consumador da sua fé. E isto sim é que vai ser o critério para você escolher uma coisa e rejeitar todas as demais. Sem dúvida, isso soa como um discurso duro. E confesso para vocês, eu talvez não tenha aquela docilidade que Jesus tinha quando fez esse tipo de pregação. A gente conhece na Bíblia um dos momentos que
ao nosso ver, dá a impressão, foi o dia que Jesus mais desceu a lenha nos seres humanos, lá nos judeus. Vocês lembram? Ele disse para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Não foi? Lembram? Lembram desse texto? Pois é, mas Jesus não disse assim como eu acabei de dizer. Jesus, segundo diz o Deserto das Nações, Jesus disse, e o que falou tinha tom de choro na sua voz. Tinha tom de choro na sua voz. Isto é, mesmo as repreensões divinas são dadas não de modo a despertar a ira ou a aversão, não, é de modo a despertar. Ele está fazendo isso para o meu bem. Ele quer que eu seja salvo de mim mesmo, como Marcelo 2 ou 3 vezes referiu-se na oração. Salvar-nos de nós mesmos, porque nós somos o nosso pior inimigo. É por isso que quando entramos realmente na casa de Deus, isso acertadamente o pregador disse: sejam poucas as tuas palavras. Você está na presença de Deus, não precisa ter pressa, nem para dizer nada. Sejam poucas as palavras. Olha para a Bíblia, leia ela, procura meditar no que ela diz. Isso provavelmente será o suficiente. Mas agora nós precisamos de solução. Nós precisamos de uma solução. Inegável nos é dizer que essa geração talvez seja o que ele realmente disse. Mas ele não disse nenhuma novidade. Ele não disse nenhuma novidade. Porque a Bíblia disse antes dele. Está em Apocalipse capítulo 3, nós conhecemos isso. A descrição da igreja que viveria nos últimos dias. E que igreja é essa? Qual é o nome dela? Isso, igreja Laodiceia. E a descrição que Deus faz realmente é essa. És morna, não és quente e nem fria. Antes fosse quente ou fosse fria, porque eu resolvia facilmente o seu problema, mas és morna. E estou a ponto de... Isso é duro? Sim, é duro, claro que é. Mas é verdadeiro. É melhor uma notícia verdadeira do que uma promessa falsa e mentirosa. Eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia agora. Num lugar, não sei o que você vai pensar, mas talvez um dos mais inusitados para encontrar a solução para o nosso problema nesta manhã. Deus estabeleceu essa solução há muito tempo atrás, quando Ele pediu e disse: e me farão um santuário, e para que eu possa habitar no meio deles. Deus deu a solução lá. É claro, nós não temos tempo para analisarmos isso, por isso vamos analisar apenas um único elemento que foi utilizado no santuário, chamado de incenso, ou o altar do incenso. E ali era utilizado um aroma que perfumava o território inteiro de Israel. Querem ver? Vamos rapidamente ler esses textos. Está em Êxodo capítulo 30, verso 34 até o 38. Êxodo capítulo 30, verso 34 até o 38. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outro santíssimo. Porém o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo.
Deus está usando uma linguagem clara para um povo que por 400 anos perdeu a sensibilidade na audição. Não porque fossem surdos, não é isso, mas é porque uma coisa é ouvir, outra bem diferente é distinguir. Não é verdade? Uma coisa é ouvir, outra bem diferente é distinguir. E esse povo de 400 anos escravo não tinha mais, ou poucos eram aqueles que tinham distinguição, a capacidade de distinguir. Por isso Deus usa essa linguagem. Mas aqui eu quero me apropriar apenas desses 3 elementos que compunham o incenso e como ele era usado. Acho lindo isto. Primeiro, são 7 itens para a gente analisar. Eu acho que não vai dar tempo de ver nem a metade. Mas eu apenas vou mencioná-los. O primeiro item era inédito, era ímpar, era proibido de ser copiado. Há muitas coisas boas para se aprender daqui. Segundo, era a arte de perfumista. Não era um aprendiz qualquer, tentando fazer experiências para ver se consigo um aroma diferenciado, para atrair meus filhos para vir para a igreja. Não! Deus conhece as propriedades químicas de tudo que existe na natureza, sabe como compor um perfume que não meramente agrade ao gosto do paladar, do olfato de um ou de outro. Isso não é o propósito de Deus, mas a gente vai ver daqui a pouco. Diz também que esta mistura deveria ser de vários ingredientes, e cada um deles já tinha sua própria essência e propósito. E vocês vão ver isso também daqui a pouquinho. Diz que deveria ser temperado com sal. Bem, eu não sou alquimista, não sou perfumista, mas entendo que se Deus diz que tem que ser temperado com sal, isso parece me apelar à mente. Porque bem mais tarde, Deus vai dizer, vós sois... Essas figuras de ilustração são coincidentes? Está aí por coincidência na Bíblia? Não existe coincidência na Bíblia. Deus tempera o que faz, nunca exagera, nunca nos pede algo para o que Ele não tenha um devido valor, significado e propósito. Propósito este que é nos beneficiar no máximo que for possível. A gente vê isso em Jesus. A gente vê isso em Jesus. E o último item, ou penúltimo item, diz assim, que deveria ser puro e santo. Puro e santo. O tempo conspira contra mim e eu agora então preciso ir só para o cerne da minha fala. De que se compõe esse incenso? De 3 elementos, não é isso? Acompanhe comigo novamente a leitura, só para a gente relembrar o nome deles. Está no verso 34 já. Disse-me mais o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Alguém de vocês, porventura, teve a curiosidade, ou tropeçou, de repente, em algum estudo sobre esses elementos? Sabe de onde eles vêm? Bem, que bom, aprenderemos juntos nessa manhã. Vamos ver o primeiro, estoraque. Da onde vem essa essência? O seu nome oficial é Styx officinalis. Pouco importa isso para nós. A palavra em hebraico é nataf, que significa literalmente gota, pingo. Deus não precisa de uma avalanche, apenas uma gota dele é capaz de perfumar a vida de alguém que já não tem mais perfume, já não tem mais essência. E o que é que faz este perfume? Faz alguma coisa? Isto é, tem algum propósito, além de meramente dar um aroma agradável para o ambiente? Há religiões que se utilizam dessas essências para dizer que isso favorece os espíritos.
Não, não tem nada a ver com isso, é claro que não. Mas notem só o que é que esse elemento chamado estoraque, vejam o que ele faz. Esta essência, este bálsamo, ele tipo um bálsamo, ele tem a capacidade de fazer duas coisas com a mente do ser humano. Ele tem a capacidade de estimular a mente do ser humano e tem a capacidade de revigorar a mente do ser humano. Hã? Você está lendo isso mesmo? Um perfume? Fazendo mais do que meramente agradar o olfato de alguém? Ei, estamos conversando com quem mesmo? Estamos estudando a palavra de quem mesmo? Estamos falando de Deus que criou um perfume, então com fim em si mesmo? Com o propósito de meramente nos tirar o excesso de mau odor que a gente tem depois que sua um pouquinho? Esse perfume não era para ser usado debaixo das axilas, ou para uso pessoal. Nós lemos isso. Este perfume, ele deveria fazer parte de um incenso. E este primeiro tem a propriedade de revigorar a mente, as faculdades mentais, e de estimulá-la ao exercício. Eu quero que vocês lembrem, enquanto estudamos rapidamente as propriedades de cada um deles, esse já foi o primeiro, é que este aroma, este incenso, onde ele era utilizado mesmo? Onde esse incenso era utilizado mesmo? No altar de incenso, que por sua vez no tabernáculo. O tabernáculo ficava onde? No centro de todas as... Vocês sabem, quando a gente estuda o santuário, a gente vê que eu não sei de cor aqui agora, em que posição cada uma das tribos está. Não me lembro ainda. Mas todas as tribos estão ao redor do tabernáculo. E aquele aroma ia se espalhando para todos os lugares. E este primeiro aqui tem este propósito de despertar, de estimular, de revigorar a mente. Vamos ao segundo. O segundo deles é chamado de... Aqui na ordem está o ônica. E vocês me permitem, arbitrariamente, eu vou deixar o ônica por último, por um propósito. Gálbano. Da onde vem o gálbano? Como ele é feito? Bem, trata-se de uma resina. Uma resina, tipo uma castanha, vem de uma castanha, que aparece na parte mais baixa do talo de uma planta chamada férula. Esta erva é encontrada fartamente no Mar Vermelho, né? Talos espessos, flores amarelas, tipo as folhas são semelhantes a folhas de samambaia. Isso da onde vem o gálbano. E qual é o seu propósito? O que é que essa essência chamada gálbano, o que é que ela faz? É interessante. O gálbano, quando posto numa essência, num perfume, tem a capacidade de fazer com que prolongue o efeito do seu aroma. O gálbano tem a propriedade de fazer com que... Bem, vocês já compraram um perfume do Paraguai? Eu também já comprei. O que acontece com esses perfumes? Eles têm a mesma essência, não tem? Parece que tem o mesmo cheiro, não tem? Mas e dura quanto? Puxa vida, é do Paraguai mesmo. Não dura nada. É irônico talvez, mas Deus não trabalha com coisas que são passageiras. Tudo que Deus faz dura, como diz a própria Bíblia, eternamente ou para sempre. O gálbano tem a propriedade de fazer com que os efeitos que os outros aromas causaram na mente do hebreu que está lá no deserto, fazer com que aquele efeito dure por mais tempo. Interessa isso ou não? Deus deseja que a nossa experiência não dure as horas da manhã de um sábado. Deus deseja que a experiência adquirida aqui, que a informação adquirida aqui, que o diagnóstico obtido aqui, que a palavra de Deus que alimenta aqui, ela persevere e ela permaneça agindo no meu e no seu coração durante o restante deste dia, como amanhã também. E depois
e depois até a sua vinda. E, por último, aqui mencionado em segundo lugar, é o ônica. Isto para mim é, assim, no mínimo, quase que extravagante. Como pode Deus fazer isso? Da onde vem o ônica? Bem, o ônica é encontrado na cobertura córnea de uma concha, ou da concha de um molusco, que é encontrado, por sua vez, também no Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um bolsão de água quente, que se escapa, vamos dizer assim, do Oceano Índico. E nesse lugar de bolsão de água quente, que é o Mar Vermelho, esse tipo de molusco, ele ali tem a sua procriação. E a cobertura córnea, sabe aquela partezinha de dentro da concha? Aquela partezinha, não sei como é, viscosa que tem ali? Dali sai o ônica. Nossa, mas e quem descobriu isso? Opa, peraí, ninguém descobriu isso. Deus disse como, onde estava e como deveria fazer isso, para finalmente compor o incenso como um todo. Bem, isso já é legal. Mas o que é que o ônica faz? Ele só perfuma também? Não. Note o que ele faz. O ônica é quando ele é queimado, ele libera um aroma que é penetrante, que vai lá no íntimo da pessoa e que faz com que aqueles efeitos, ou os efeitos dos dois primeiros aromas, alcancem o mais íntimo do nosso cérebro, de nossas faculdades mentais. Quando eu li, ou quando eu estudei isso, eu falei: Senhor, sua palavra, sua sabedoria e seus propósitos para nós realmente são insondáveis, mas são maravilhosos demais para mim. Como disse Davi, não é? Agora tem uma coisa a mais me chamou a atenção, já para eu encerrar a nossa fala. Diz aqui que o ônica, essa cobertura córnea desse molusco, só libera este aroma, que por sua vez causa o efeito de dar profundidade, de entrar no mais fundo do íntimo da mente de alguém. Ele só libera essa propriedade se ele for queimado. E é aqui que eu vejo Deus dando um recado para nós, entre os outros que já foram dados. Se eu perguntasse para você: está tudo bem com você nesta manhã? E se você fosse sincero comigo, você deveria dizer: não está tudo bem. E eu tenho a paz que excede todo entendimento. Ok, graças a Deus, eu estou fruindo dela. Mas eu não posso dizer que está tudo bem. Está tudo mal, está tudo pervertido, está tudo corrupto, está tudo acabado, sabe? E isso não é um discurso pessimista, é apenas realista. Porém, eu tenho a paz que vem de Deus e que não se pode explicar, que consegue me manter sóbrio e esperançoso. Isto não ocorre sem um custo. O ônica, repetindo, só pode liberar suas propriedades se ele for queimado. Tudo o que tem de mais naquele molusco, a carne dele, a própria crosta que lhe envolve, ou as demais coisas que estejam ali, não são úteis. Apenas a cobertura córnea é útil.
E desta cobertura, ela só pode finalmente produzir seu efeito se ela for queimada. Esperem um pouquinho. Estaria porventura Deus querendo dizer alguma coisa para nós com esse último incenso, com esse último aroma que faz parte ou que compõe o incenso? Estaria porventura sim ou não? Sim, e eu creio que vocês já entenderam. Creio que eu não preciso multiplicar minhas palavras. Irmãos, Jesus disse, Paulo foi o que falou: vós sois o bom perfume de Cristo. Vós sois, eu sou o bom perfume de Cristo. Se Ele estiver em nós, as pessoas vão sentir pelo clima, pelo ambiente que nos envolve, pelo nosso semblante, pelas roupas que vestimos, pelo vocabulário que temos, pela escolha dos entretenimentos que escolhemos, que fazemos, pelas músicas que escutamos, pelos sites que visitamos, pela atividade profissional que exercemos, enfim, por tudo que nos compõe, as pessoas perceberão que nós temos estado com Jesus. É o que disseram dos discípulos. Quando os discípulos terminaram de pregar, alguém disse, e está escrito na Bíblia ali, em Atos 2 ou 13, eles estiveram com Jesus. É necessário, para que o efeito deste último aroma produzisse seus benefícios, era necessário queimá-lo. Então, provavelmente, irmãos, muito do que eu sou, muito do que você é, precisa ser eliminado. Gostemos ou não disso, essa é a verdade. Deus planeja que permaneça em nós ou conosco somente aquilo que for essencialmente útil. E ainda não será útil se não for antes provado no fogo. Não é isso que diz Zacarias? Porque Satanás está lá dando de dedo lá no profeta e dizendo: olha, Josué, ele é imundo, ele é pecador. Mas aí Deus diz, porque antevê as decisões do ser humano, Deus diz, Jesus diz para Satanás: cala-te, o Senhor te repreenda, porque este é um tição tirado da onde? Tirado da onde, irmão? Este é um tição tirado do fogo. Interessante é que o último aroma, a essência que compõe o incenso do santuário, também é recolhido, também causa efeito quando ele é queimado. Por isso, como Pedro disse: amados irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de... Não estranheis. Se você está passando por isso, é porque Deus está dando a mim ou a você a oportunidade de eliminar o que não presta. Deixar o que é bom e permanente. E mais que isso, fazer com que isto que é bom e permanente se espalhe por onde o vento levar. Nós vamos ver agora, antes de nós orarmos ou de cantarmos, vou relembrar com vocês, alguns são aqui da geração Alfa, e talvez nunca viram isso, mas os que são da geração Y, como eu, porque existe geração X, Y, Z e Alfa já, né? Nós somos da geração Y. Houve um incidente na história que por muitos anos ficou inexplicável. Uma tragédia que ocorreu nesse planeta, que ficou inexplicável por muitos anos, mas que hoje, há algum tempo, já foi esclarecido. Nós vamos descobrir isso agora. Vamos rever isso agora. E com isso eu quero encerrar a minha fala a vocês. Num último tom de advertência, sim. E do porquê que a gente tem que ser criterioso com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E não deixar que ela morra em nossos corações.
Por favor, coloque para nós aquele último lá. Foram apenas 72 segundos de voo. Só isso. E um sonho terminado em ruína, em tragédia. É verdade que existem teorias da conspiração que nós não sabemos da veracidade ou não. Bem que pode ser possível. Mas para nós isso talvez aqui não seja importante. Mas entender o que causou essa tragédia, isto é. Por isso, preste atenção. Na última semana, antes da decolagem frustrada da Challenger, uma equipe foi destacada para diariamente conferir se todos os equipamentos estavam ajustados no seu lugar exato. Cada pessoa, uma enorme equipe, tinha N responsabilidades, bem pequenas, bem pequenas. Um deles era responsável, creiam-me, porque assim o foi. Um desses homens era responsável por verificar se as arruelas e se a borrachinha que veda o aperto, que dá firmeza para o aperto das porcas, que mantém vedado os tanques de combustíveis. Havia uma pessoa que todos os dias era responsável por ir lá e ver se estava tudo certo, para não escapar nada. Todas as pessoas, inclusive este, fez isso por todos os dias, exceto o último. Este homem, o nome dele não é divulgado, não é sabido. Tudo bem, pouco importa. Este homem, no último dia, isto é, da noite para o dia, não fez a sua verificação. E raciocinou consigo mesmo, disse assim: ora, a minha parte puxa vida, eu podia ser responsável por uma coisa um pouco mais significativa, não? Vir aqui para certificar de que essas porquinhas, que essas arruelas, que essas borrachinhas estão no seu lugar, eu sou formado, eu posso fazer outras coisas mais relevantes.
Mas ele fez isso durante os 6 dias. Mas não no último dia. E isso foi que causou a tragédia toda? Sim. Por um motivo? Sim. A noite que antecedeu a decolagem da Challenger, houve uma queda de temperatura diferente da que ocorreu nos dias anteriores. Eu não sou mecânico, eu não sou engenheiro, mas eu reconheço, por conhecimento, senso comum, que a borracha é um dos elementos que mais sofre com a ação das intempéries do tempo. Sim ou não? Naturalmente. Quando é coisa pequena, não importa muito. Mas quando a pressão exercida é gigantesca, nada pode falhar. Nada. E quando da noite para o dia, essa diferença de temperatura ocorreu ali no local, na região, as borrachinhas que vedam o tanque, elas se como acontece? Com o calor, se expande. Com o frio, se contrai. E este aperto que deveria ter sido dado, ou as borrachas que deveriam ter sido trocadas, ou o lançamento que deveria ter sido cancelado, nenhuma das 3 coisas foram feitas. Porque para ele, estava tudo certo. Ele tinha feito essa conferência durante 6 dias. E a falta de conferir uma borracha de vedação fez com que houvesse uma fissura mínima, por onde um pouquinho tão diminuto de combustível viesse a sair. O resto não precisa explicar mais. Em segundos, tudo era pó, cinzas. Irmãos, é tão pertinente que eu não sei se é necessário explicar isso em relação à nossa vida espiritual ou ao que pregamos até agora. Entendamos bem. Quando Deus diz para você e para mim: filhos, este é o caminho, andai por ele, confiemos no que ele diz. Mesmo que sejamos tidos como ogros, mesmo que sejamos tidos como ETs, se fosse o caso, não importa. Quem nos criou, quem por nós morreu, Ele sabe o que é bom e o que Deus deseja para nós, senão que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas para isso, teremos muitas vezes, e cada vez mais, teremos que ir na contramão do mundo. Deus hoje está nos desafiando somente a isso. Ainda não enfrentaremos fuzilamento, espada ou fogo. Quem sabe um dia? Mas isso não importa. Isso não importa. Quando você lê o grande conflito e se descreve ali como as pessoas iam para o local da morte, de sua condenação, eu gosto de ler e de lembrar de que, por exemplo, destaca-se as mulheres, as moças. E quando uma pessoa vai para morrer, é natural que o seu semblante esteja, ou pior, em flagrante desespero. Mas não é assim que a descrição da pena inspirada faz das pessoas que caminhavam para a morte. Está escrito ali no grande conflito, vocês podem confirmar hoje à tarde. Caminhavam, vinham de casa com sua melhor roupa. Vinham de casa com sua melhor roupa.
e não abaixavam a cabeça por nenhum instante. Ao longo do caminho, iam cantando louvores a Deus. E aí a senhora White diz assim, que iam para a fogueira como se estivessem indo para um casamento. Casamento. E realmente era. Só que não era um casamento comum. É um casamento eterno com aquele que nos criou e nos redimiu. Você está disposto ou disposta a deixar nesta igreja hoje de manhã, no altar do holocausto, simbolicamente, está disposto você a deixar que Deus faça com você o que faz com a cobertura da córnea do molúsculo, para que o ônica que está dentro de mim, está dentro de você, porque Ele já implantou isso dentro de nós, para que Ele possa sair, possa permitir que sua essência perfume a vida dos outros? Está disposto a deixar que Deus faça isso com a sua vida? Se é, eu quero convidar você para orar. Mas eu vou estar de olho fechado, porque não quero ver. Isto para mim não é importante. Eu vou me ajoelhar porque eu quero. E depois que eu me ajoelhar e estiver com os olhos fechados, eu não quero ver ninguém. Se você quiser, seja sincero com Deus. Não faça isso se você não sente isso. Mas se você quiser, ajoelhe-se depois. E eu vou guardar alguns minutos, alguns segundos de silêncio. Eu quero que você tenha a oportunidade para dizer para Jesus o que exatamente precisa ser queimado e retirado de dentro de você. E eu vou fazer quanto a mim e a Deus. E depois, em seguida, eu vou orar. Tudo bem? Querido, maravilhoso e bondoso Pai, somos teus filhos errantes, mas ao mesmo tempo somos filhos que reconhecemos que coisas precisam ser removidas da nossa vida para deixarmos de ser errantes. Graças nós te damos, porque por conta do seu sacrifício não há nenhum pecado, por mais tempo que ele esteja sendo cultivado, adornado e mantido dentro de nós, não há nenhum que possa permanecer diante do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso, neste instante, nós nos recolhemos em nossa insignificância para dizer a Ti: toma-nos em Tuas mãos. Como o Senhor fez com Davi, atendendo a oração dele: sonda-nos, ó Deus, vê em nós onde estão todos os maus caminhos, e depois guia-nos pelo caminho eterno, mesmo que isto custe o queimar de tudo o que nós apreciemos, e permaneça apenas aquilo que é bom e eterno também. Atenda-nos esta oração, e depois permaneça com a nossa mente
para que daqui não saiamos para viver uma vida comum, mas que os aromas do Espírito Santo possam permear nossa vida e da nossa vida alcance todos aqueles a quem o Senhor nos der. É isso que nós lhe pedimos, que desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.